Rádio Uni. Rádio Uni. Uma produção do PET Letras Unipampa Bagé. Olá, ouvintes da Rádio Uni, começa agora a nossa 60ª edição. Para começar, confira a leitura de Olhos d'Água, feita pela nossa petiana Eduarda Severo. Olá, ouvintes da Rádio Uni, eu sou a Eduarda e farei a leitura do conto Olhos d'Água, da autora Conceição Evaristo. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite, se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la, decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio de uma cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, e se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca-mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe, nós rimos e rimos e rimos de nosso engano. A mãe riu tanto, das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse, ali, apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas sobre a água solitária que fervia na panela cheia de fome pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo, e diante dela fazíamos referências à senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste, com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome, e a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta, e juntas
ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe então espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha que ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço, e com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento pranto de minha mãe, se o barulho da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal, saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida, para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecera a minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas iabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento, resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que eu nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. Assim fiz. Voltei, aflita, mas satisfeita. Vivi a sensação de estar cumprindo um ritual em que a oferenda aos orixás deveria ser a descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudelosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam um espelho para os olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com o gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente. E enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como se estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: "Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos?" Curiosidades. Conceição Evaristo cunhou o termo escrevivência
que combina as palavras escrever e vivência para descrever sua própria escrita. No entanto, a força de sua ideia não está somente nessa aglutinação. Ela está na genealogia da ideia, como e onde ela nasce e as experiências étnicas e de gênero que ela está ligada. Dessa forma, a escrevivência não é a escrita de si próprio, mas a escrita sobre a vivência da coletividade da experiência de vida de mulheres negras, buscando resgatar a potência da voz de seus ancestrais. Ouça a seguir as entrevistas que nossas petianas Eduarda, Flávia e Yasmin realizaram com servidoras e funcionárias da Unipampa. Olá, ouvintes da Rádio Uni! Essa semana nós entrevistamos funcionárias e servidoras da Unipampa que constroem a universidade todos os dias. A seguir, você confere as vozes delas por elas mesmas. Eu me chamo Andréa de Carvalho Pereira. Tá bem. Meu nome é Isaf Marlene Jardim Alvarez. Meu nome é Miriam Moreira da Silveira. Meu nome é Mara Regina Urrutia Saraiva. Trabalho na Unipampa há 15 anos. Completei 15 anos de trabalho na Unipampa. Eu estou na Unipampa desde 2011. Trabalho aqui desde 2011. Fiz o concurso em 2010. E em fevereiro de 2011 vim começar a trabalhar aqui no Campus Bagé. No curso, na época era o curso de letras, português e espanhol, era uma licenciatura dupla. E em 2013, quando nós desmembramos o curso, aí pela minha formação fui para o Letras Línguas Adicionais. Este ano fez 15 anos que eu trabalho na Unipampa. Eu trabalho na Unipampa há 7 anos, Isso. como terceirizada. Eu estou atualmente trabalhando na coordenação acadêmica, né, como coordenadora acadêmica. Assumimos a gestão em fevereiro deste ano e vamos até o ano de 2028 nessa função, né, como gestora do campus. O meu cargo é o cargo de técnico administrativo em educação, mas é assistente social especificamente. O concurso foi feito especificamente para assistente social. Quando eu comecei, era limpar gabinetes e banheiros e as cozinhas do gabinete. Agora, somente os banheiros. Todos os banheiros da Unipampa. Eu acredito que a parte mais desafiadora do meu trabalho, da minha atividade como bibliotecária dentro da instituição, é conseguir atender a comunidade acadêmica de forma satisfatória. Isso não só em recursos, né, tecnológicos, mas também recursos físicos, nós proporcionarmos mais conforto, mais atividades culturais, por exemplo, dentro do espaço. Isso nós necessitaríamos de um orçamento específico para essa demanda e nós não temos. Então, eu acho que existe essa fragilidade. Os desafios são inúmeros, né? Enquanto docentes, na contemporaneidade, assim, eu sou docente há 25 anos. Eu comecei a dar aula oficialmente no ano 2000. Então, fui docente de educação básica durante um bom tempo, depois também no ensino superior em instituições particulares, até chegar na Unipampa, que é uma instituição pública. Então, o ser docente na contemporaneidade é sempre um desafio, é um eterno desafio, porque agora estou lembrando que tem um livro francês que fala que o docente ele tem que ser uma pessoa múltiple, né? Ele tem que estar imbuído de conhecimento sobre psicologia, sobre antropologia, sobre história, sobre matemática, sobre física, etc, etc. Mesmo com uma formação específica como a nossa, que é, no caso, na área de letras. E quando a gente é docente na educação básica, a gente tem que lembrar constantemente que a gente está ali muito mais para formar pessoas do que para dar aula de língua, no meu caso, né? E quando a gente chega no ensino superior, a gente também tem que lembrar que a gente forma pessoas para formar outras pessoas. Então, o desafio da docência, para mim, ele é imenso, né?
E, ao mesmo tempo, tem todas as questões institucionais, tem todas as questões que a gente tem que mediar, que são questões de organização aqui enquanto instituição, né? Burocráticas, que a gente tem que se adequar, né? Do sistema, das instituições. Mas são desafios, né? Ou seja, a gente precisa lidar com eles conforme eles vão aparecendo, e a gente precisa estar sempre pensando que o aspecto da gratificação é maior do que o desafio, pelo menos para mim, né? Sempre desafios há em todas as profissões, e com o tempo, o peso sobre o ser docente, eu acho que é maior também, porque a gente tem uma sociedade que não valoriza o professor, né? A gente está vendo esse momento. Então, isso também é algo extremamente complexo de lidar, né? Porque a gente sabe que temos alunos que chegam, por exemplo, no ensino superior para fazer uma licenciatura, porque não há outra opção no momento, né? Mas não porque ele queira ser professor. E isso é algo que a gente se depara, assim, com muita frequência, né, aqui no ensino superior. E a gente precisa mostrar para essa pessoa que, apesar de todos os, né, a complexidade da nossa sociedade, que valoriza, por exemplo, mais um jogador de futebol do que um formador de pessoas, uma pessoa que vai trabalhar com formação de pessoas, a gente precisa mostrar, né, que há muita coisa interessante, muita coisa válida, que é bom ser professor, apesar de tudo que acontece, né? A parte que eu acho mais desafiadora do meu trabalho enquanto assistente social aqui na Unipampa é lidar com as questões sociais dos alunos de formas e manter o emocional bem, assim. Às vezes a gente se abala muito, assim, com algumas questões que vêm, mas a gente tem que se manter firme para poder ajudar os alunos. A gente, nesses 15 anos de Unipampa, já vivenciei muitas histórias, assim, principalmente histórias de pobreza, de violência, histórias que marcaram muito, assim, de preconceito, muitas questões, assim, e meu maior desafio, que eu ainda sinto, assim, é não levar isso para casa, sabe, tentar aqui na própria universidade, assim, tentar superar essas questões de forma, desculpa que me atrapalhei um pouquinho aqui, mas de forma a saber lidar, assim, com essas questões, sabe, tentar as questões de saúde mental também dos estudantes, assim, é o maior desafio, acredito que seja esse, é o acompanhamento dos estudantes, as questões sociais que eles nos trazem, e a gente tentar ajudá-los, sem que isso também mexa com o meu emocional e com a minha saúde mental. Olha, a parte que eu faço, assim, eu já me acostumei, eu acho, né, com a limpeza dos banheiros, que eu não acho dificuldade, entendeu? Pra mim já e eu sou rápida, né? Então não demora tanto. A parte mais gratificante, eu acredito, que é quando nós somos reconhecidos pelo nosso trabalho. Quando há um reconhecimento de curso, tudo sai bem, porque muitas pessoas podem não saber o quanto uma biblioteca bem estruturada, oferecendo serviços adequados, atendendo bem a comunidade, influencia, né, nessa questão, o quanto nós podemos contribuir também com relação a trabalhos acadêmicos, a cursos, né, relacionados à pesquisa, a mecanismos de pesquisa. Então, eu acho que a parte mais gratificante é quando a gente tem esse retorno da comunidade acadêmica e inclusive da comunidade externa. Então, a parte, assim, que eu mais gosto do meu trabalho é o exercício da docência, porque eu sou uma professora, assim, por natureza, sempre quis ser docente, sempre quis ser professora. O cargo da gestão que eu estou ocupando atualmente é um cargo, assim, que é bastante gratificante, porque a gente lida com vários aspectos da gestão de pessoas e da gestão acadêmica, que inclui questões ou aspectos do fazer acadêmico, né?
E a gente sempre está, enquanto gestora, tentando, claro, fazer com que tudo ande, tudo melhore e as condições pedagógicas, acadêmicas, metodológicas sejam revistas, e, né, contribuindo nesse sentido. Mas, para mim, o mais gratificante é a docência, é a sala de aula, é o espaço da sala de aula, é o contato com os alunos, é ver, assim, o quanto os alunos evoluem ao longo do curso, né, é essa perspectiva que a gente dá para as pessoas. É ver que um curso superior pode fazer muita diferença na vida dos nossos alunos, especialmente, assim, alunos da nossa região. Então, quando a gente vê um aluno ingressante, que reside em Bagé, que não tinha tido uma oportunidade de fazer uma universidade pública, de cursar um curso superior, e aí a gente vê ele se formando, concluindo a graduação e indo para outros espaços, né, podendo ocupar outros lugares na sociedade, assim a gente fica muito feliz. Isso para mim é a parte mais gratificante. É a formação de pessoas, né? Essa é a parte gratificante. A parte mais gratificante, com certeza, é quando tu vê um aluno formado e bem, trabalhando. Muitos alunos desses 15 anos que eu estou aqui voltam como servidores na Unipampa. Alunos, principalmente, às vezes, que chegaram em uma condição bem delicada, que precisaram, durante toda a graduação, dos auxílios de assistência estudantil. Então, para mim, a parte mais gratificante é ver quando um aluno consegue integralizar o curso e consegue trabalhar na área e romper com essa questão da desigualdade social, melhorar a sua situação financeira, tendo uma formação. Gratificante é o local, né? Que as pessoas estão sempre passando pela gente e cumprimenta e chama Mara. Essas coisas assim que eu acho gratificante falar com os alunos, professores, servidores. É isso que é gratificante. O que me levou a seguir a área da biblioteconomia, o que me levou a seguir a ser bibliotecária é justamente essa concepção de ser a ponte, né, entre a informação e a comunidade, entre a informação e o usuário, né, entre a informação, então, e fazer essa ponte, fazer com que as pessoas tenham acesso, porque o trabalho do bibliotecário não é só colocar o livro na estante, não é só organizar o acervo. O trabalho do bibliotecário é disponibilizar a informação, é fazer com que essa informação chegue às pessoas, né, de uma forma clara, de uma forma que elas consigam utilizar da melhor forma possível. Então, o que me levou a seguir a área da biblioteconomia não foi só, eu amo ler, eu já li todos os livros da biblioteca, né, piada interna, não. O que me levou à biblioteconomia é justamente isso. É saber a importância que tem a informação na vida das pessoas, porque informação e conhecimento são ferramentas poderosas em qualquer área, né? Assim como os professores são importantes e não existe nenhuma profissão sem os professores, sem informação e sem conhecimento também não existe, né? Então a gente faz parte desse contexto, faz essa roda girar. Então, o que me levou para a docência sempre foi meu sonho de criança, né? De acreditar que o professor, ele muda o mundo, ele muda a vida das pessoas, né? Que a educação muda a vida das pessoas. Acho que esse sempre foi, assim, meu norte, né? Enquanto professora, eu até me emociono, porque sempre tem, assim, vários teóricos que eu considero que são meus guias, assim, e sempre defendi essa ideia de que a gente precisa, enquanto docente, se colocar numa posição, assim, de receptividade, né, e de abertura, e de estar em constante formação, porque nós não somos, né, não terminamos uma formação e estamos completos, né? Nós somos professores a vida toda e aprendizes a vida toda. Então, acho que essa vontade incessante, assim, de aprender que eu tenho, isso me levou para a docência. E, claro, porque quando a gente está nessa posição, a gente ensina e, obviamente, a gente aprende muito com os nossos alunos. Então, isso sempre fez parte, assim, do meu sonho de vida, né? Do meu projeto de vida, sempre foi ser professora.
Para a coordenação acadêmica, o que me trouxe foi, assim, pensar em algumas questões com as quais eu não concordava e com as quais eu achava que poderia contribuir de alguma forma, né? Então, a gestão de pessoas é constante desafio, né? E não é só a gestão de pessoas, né? Como eu já mencionei antes, a gente tem gestão de questões pedagógicas, de questões acadêmicas, de questões administrativas, infraestrutura, enfim. Então, é um conjunto, né? É um conjunto que se põe todo, que a gente precisa dimensionar quando vem para cá, né? Mas o que me trouxe foi essa possibilidade de repensar algumas coisas e talvez fazer algumas mudanças e talvez contribuir de alguma forma para que o campus, né, se oxigene, melhore, para que os cursos também tenham mais visibilidade, para que a gente possa ter um ambiente melhor de convivência, né, de crescimento, de evolução, enquanto campus, né. Pois é, essa pergunta, quando eu li, o que me levou a atuar como assistente social, eu queria ter uma resposta mais bonita para dar, mas na verdade foi consequências, assim. Eu me formei, antigamente era em segundo grau, quando eu me formei nos anos 2000, e aí eu queria fazer alguma coisa na Universidade Federal, lá em Pelotas, que tinha Ciências Sociais, que era um curso que me chamava a atenção, porque eu gostava muito da disciplina de Sociologia no ensino médio. Mas naquela época não tinha tantas oportunidades de entrar na Universidade Federal que tem hoje em dia. Eu fiz o vestibular, não passei. E aí a minha mãe trabalhava na universidade particular lá em Pelotas, tinha ingressado há pouco o trabalho lá, e quem era filho de estudante na universidade tinha direito a pagar metade da mensalidade, daí seria a possibilidade que meus pais teriam de pagar a faculdade para mim na época. E daí eu olhei os cursos que tinha, daí eu disse, mãe, eu acho que eu quero fazer jornalismo, que eu gosto muito dessa questão de comunicação e tudo. Mas quando eu fui fazer o vestibular, não tinha para jornalismo. E minha mãe me disse, eu nunca tinha ouvido falar na profissão de assistente social. Dentro da minha bolha, uma cidade pequena, não conhecia essa profissão. E aí a minha mãe me disse, mas tem um curso que é serviço social, que está em alta. Bastante gente que faz e gosta, por que tu não faz? Mas não é o que eu quero. Não, então faz assim. Te inscreve nele, faz algumas disciplinas, e aí no meio do ano tu troca, faz uma reopção para jornalismo, que daí não vai ter possibilidade. Aí eu ingressei no curso com 17 anos, comecei a fazer as disciplinas, principalmente de políticas sociais, assim, comecei a me identificar. Eu sempre fui uma pessoa que, desde criança, a desigualdade social me mexia muito comigo, assim, essa questão de ver as desigualdades sociais nas cidades, nas reportagens e tudo. Então eu fui atrás, daí comecei a fazer, fiz um semestre, olha, acho até que eu tô gostando. Daí no outro acabei me envolvendo em estágio, em grupos de pesquisa, e acabei ficando, e aí as consequências da vida, que nem eu digo, levaram em 4 anos a estar formada em serviço social. Daí logo que eu me formei, já tinha naquela época muito concurso para a prefeitura, muitas vagas para as universidades, para as prefeituras, porque estava em ascensão a questão da política de assistência social, então tinha bastante oportunidade, e as universidades também estavam se reorganizando. Então em 2005, logo que eu me formei, eu fiz um concurso, passei no concurso da prefeitura de Bagé, vim morar em Bagé, fiquei 3 anos na prefeitura, e nisso teve o concurso da Unipampa, daí eu fiz concurso e passei. Então e nisso já se passaram mais 20 anos, esse ano faz 20 anos da minha formatura. Então essa é um pouquinho da minha história, minha caminhada até aqui. Eu posso falar na pessoa que me incentivou. A Ilma, eu sempre quis fazer uma faculdade, né? Tentei uma vez fazer educação física, mas aí me faltou dinheiro, né? E aí eu parei, tranquei. E aí a Ilma, sempre conversando comigo, né, que ela também é do curso de letras, me incentivou a entrar no curso de letras. Te inscreve para ti, com a nota do ensino médio, tu consegue uma vaga, não sei o quê. Tá, eu fui naquela, me inscrevi, mas aí consegui, né. Às vezes eu tenho dificuldade em várias coisas, estou ainda caminhando, mas vou tentar chegar até o final.
Eu poderia dar como conselho para quem está começando a trabalhar na Unipampa hoje, que é importante muito a resiliência, porque quando nós entramos no serviço público, há uma expectativa, né? Então eu costumo brincar que existe dois parâmetros, a expectativa e a realidade, o mundo real e o mundo ideal. No mundo ideal, tudo funcionaria perfeitamente, nós teríamos todos os recursos disponíveis, né? Seria tudo perfeito. No mundo real, nós nos deparamos com muitas demandas que nós não conseguimos atender de imediato e muitas vezes não conseguimos atender nunca. Mas que a resiliência, a gente buscar o prazer de trabalhar, né, de desempenhar o melhor possível a nossa atividade. Eu continuo com essa ambição, vamos dizer assim, com essa meta de desenvolver o melhor possível a minha atividade, independente do que as outras pessoas possam achar, ou eu vou desempenhar da melhor forma possível a minha atividade. Vou cumprir todos os requisitos estabelecidos e vou dar o melhor de mim. É isso que me mantém e que faz com que eu continue, né, trabalhando dentro da instituição. Então, trabalhar na Unipampa, para mim... servidora, seja como funcionária, como professora. Eu nem sei se eu consigo dar conselhos para alguém, né? Mas, assim, a Unipampa, para mim, representa muito enquanto servidora e enquanto pessoa, né? Porque a Unipampa, ela está numa região, nessa região que abrange Campanha e Fronteira Oeste, como uma possibilidade de ampliar as perspectivas das pessoas, sabe? Então, ela se insere nesse espaço geográfico, assim, como essa universidade que vai propiciar outros caminhos, né? Então, conselhos, eu não sei se eu daria conselhos, mas acho que eu diria assim, que a pessoa precisa chegar aqui disposta a enfrentar diversos desafios e a enfrentar também muitas perspectivas boas, né? Porque a gente tem coisas muito boas para aqui dentro da instituição, né? Para oferecer e para vivenciar, apesar dos desafios. Não sei se eu daria outro conselho, mas acho que essa questão da gente chegar aqui disposto e disponível a trabalhar em prol da universidade, em prol da comunidade acadêmica, em prol da comunidade que recebe a universidade, porque acho que esse é o objetivo maior. Toda universidade ela tem uma tríade a contemplar, que é ensino, pesquisa e extensão, e todos nós servidores públicos, né? O que significa ser servidor público? É alguém que está a serviço do público. A gente não pode perder isso, né, do nosso horizonte. Então, a gente precisa sempre pensar, bom, enquanto servidor público, o que eu estou fazendo dentro para a instituição, para quem é discente, para quem é servidor terceirizado, para quem é servidor público e para a comunidade que nos acolheu, né? De que forma a gente está devolvendo isso para a comunidade, especialmente assim, estas comunidades que têm um histórico, né, de carência econômica, socioeconômica, cultural, etc., né? Então a gente precisa muito pensar que quando se chega aqui para trabalhar, tu chegas para também fazer uma devolutiva para essa comunidade, né? A gente não pode se fechar nessa redoma do domo universitário, né? A gente precisa estar sempre muito aberto. O principal conselho que eu daria assim, para quem vai começar hoje a trabalhar na Unipampa é tentar conhecer a instituição, se envolver ao máximo no que conseguir, assim, nas questões de comissão, de conselhos, que essa é uma forma de tu conhecer a instituição, de tu saber o que está acontecendo. Também um outro conselho é estudar um pouco sobre educação, sobre a importância de uma universidade, sobre a importância de uma graduação para um estudante. E também seria isso, assim, é de estar por dentro do que é uma universidade,
do que ela traz de benefício para quem estuda aqui, seriam essas questões. Eu sempre aconselho as minhas colegas terceirizadas, até que a Sandra tentou e não conseguiu, ela está fazendo outro curso em AD, eu digo para elas, gurias, não é só trabalhar, tem que estudar. Ah, mas a minha idade não dá, não sei o quê. Tem muitos que me recriminam por causa da minha idade. Eu digo, idade não importa, eu acho que tu tem que tentar crescer, evoluir, né? E melhorar para tua sabedoria até para mais tarde tu ficar uma pessoa mais velha, entendeu? Ter saberes, não é só por causa de dinheiro, é para ti também crescer como pessoa. Eu acho, para mim, né? No meu ver, não sei É se uma todos coisa pensam. que ninguém te tira, né? Depois Sim. que tem aquele conhecimento, ninguém consegue levar. Ninguém consegue tirar. Então, eu acho, eu sempre estou falando, gurias, as gurias novas, gurias vão estudar. Tem uma que não tem nem o ensino médio. Vai estudar o que tu quer, tu é nova. Tem que estudar. Meus filhos, eu estou sempre falando. O Matheus, ele terminou o ensino médio e não quis saber mais nada. Eu digo, tem que estudar, porque depois eu não estou mais aqui para te ajudar. Tu tem que seguir a tua vida, tu tem que ter... porque não sei o quê. Mas Matheus, uma pessoa concursada, ela tem mais estabilidade que num serviço aqui que nem no meu. Eu posso estar hoje, amanhã não posso. A gente nunca sabe, né? A Gabriele já vai para um lado bom, ela está fazendo magistério, ela pensa fazer faculdade e ser professora de universidade, ela já pensa melhor, né? Sim. Então eu sempre incentivo as pessoas, gurias, vão estudar, porque é bom para ti. É bom para te arrumar um emprego melhor, para te ter conhecimento. Não sei se estou repetindo muitas coisas. Não, pode falar. E eu estou sempre incentivando as gurias aqui. Não é por causa que tu tá... com 50 e poucos anos tu não vai estudar. Não interessa. Tu não vê gente com 80 e poucos anos se formar na faculdade? Não interessa a tua idade. Eu sempre falo assim, não sei, né? Tem uns que não escutam, né? Outros escutam. E eu digo para as outras colegas também, tem que estudar, não interessa. Tem umas que vê, tá saindo um concurso, aí pede para me avisar, às vezes eu sei, às vezes eu não sei, né? Da divulgação do concurso, para estudar, para fazer um concurso também, né? Tendo um ensino médio já ajuda um pouco. Que nem todos têm como é que eu falo, como vir para a faculdade, para estudar, eles moram longe, né? Às vezes tem filho, não quer deixar o filho sozinho para vir estudar. Muito, na época que eu tinha meu guri, eu não tinha com quem deixar, ficava meio ruim para mim sair de noite para estudar. Ele tinha 4 anos para mim terminar meu ensino médio. Aí ele cresceu um pouquinho, aí eu fui e terminei o ensino médio. Aí comecei a fazer faculdade. Fiz ENEM várias vezes, mas a nota às vezes não sai, não é boa para te encaixar na faculdade, né? Sim. Mas a nota do ensino médio eu consegui para poder encaixar aqui, para entrar aqui no curso de letras. Acho que a gente ficou muito feliz quando teve o sendo uma das bichas. Sim. Oi? A gente ficou muito feliz quando entrou no curso. Muito feliz mesmo. Porque a gente, no DA, a gente acompanha as listas, né, de quem Sim. entra no curso. E aí a gente viu e pensou, nossa, a Mari entrou, que coisa boa. E a gente torcia muito porque continuasse no curso, né? Porque às vezes a gente vê muito aluno entrar e sair nos primeiros semestres. E a gente pensa, nossa, que coisa boa que ela tá fazendo aqui. Às vezes eu tenho vontade. Aí a professora Simone, vocês conhecem? Eu quero teu endereço, tu não vai desistir. Curiosidades. Dados de 2017 do relatório do Grupo de Trabalho Mulheres na Ciência da Unipampa indicam que os homens são maioria entre os servidores da Unipampa, com 53%. Essa disparidade aumenta entre os cargos de direção, em que 66,7% eram ocupados por homens. Por outro lado, as estatísticas se invertem no número de alunos na graduação e na pós-graduação, que, no momento da coleta de dados, indicavam que 55,1% dos estudantes de graduação e 64,3% de pós-graduação eram do gênero feminino. Em sequência, confira a resenha feita por Yasmin Trindade sobre as obras de Ailey Hazelwood. Olá, ouvintes da Rádio Uni, eu sou a petiana Yasmin Trindade
e hoje eu vim falar um pouco sobre as obras da escritora Ellie Hazelwood. A Ellie Hazelwood é um pseudônimo de uma escritora de origem italiana que viveu tanto no Japão quanto na Alemanha antes de se mudar para os Estados Unidos para fazer o doutorado em neurociências. Ainda nos Estados Unidos, ela foi professora durante 3 anos da área, antes de parar em 2022 para focar somente na escrita. Aí, essas informações a gente encontra no blog dela, que é elliehazelwood.com, ou o título do blog, Ellie Hazelwood, NYT, Best-Selling Author. Então, Ellie Hazelwood, uma escritora de best-sellers do New York Times. Além dessa informação sobre a formação acadêmica e os lugares onde ela morou, na página que fala sobre ela, a gente também vê informação que ela mesma diz que pode encontrar ela vagando no AO3, que é um site de fanfics norte-americano, ou maratonando séries com os senhores felinos dela, que no caso são os gatos dela, e o marido, que ela adora comentar tanto nas dedicatórias, que é um senhor tão felino quanto, ou fazendo crochê. Enfim, falando uma apresentação básica sobre a autora, ela é uma escritora que apresenta várias obras que são famosas no TikTok. Inclusive, o primeiro livro dela, que foi lançado em julho de 2022, aqui no Brasil, também é o mesmo ano que ela para de dar aulas nos Estados Unidos na universidade, que é A Hipótese do Amor, que tem como subtítulo no Brasil um sucesso no TikTok ou uma sensação do TikTok. No ambiente acadêmico é o que mais está por trás das obras dela, mas a gente tem outros livros, principalmente as novelas, que fogem desse ambiente acadêmico. Mas falando um pouco agora sobre as obras, em A Hipótese do Amor, que é a primeira obra dela que foi lançada, que foi traduzida pela Thaís Brito, e que foi um grande sucesso no TikTok. Foram feitos vários vídeos sobre os famosos BookToks sobre esse livro. Então, na página da própria Amazon, a gente encontra coisas como um namoro de mentira entre cientistas, uma força de atração irresistível, e todas as teorias calculadas sobre o amor são postas à prova. Basicamente, o que a gente tem nesse livro é uma aluna de doutorado de biologia, que é a Olive Smith, da faculdade de Stanford. Ela acredita na ciência, que o amor é uma coisa que ela não consegue controlar, ela tem problemas familiares, como todas as personagens principais da Ellie, elas têm esse confronto familiar. O pai morreu, a mãe morreu, a relação com os irmãos são complicadas, ela tá longe da família, ela tá em... Nesse caso da Olivia, ela tá em outro país, porque ela é canadense, mas ela tá nos Estados Unidos. Tem esse desenrolar de conflito da personagem principal, que depois ela acaba desenvolvendo todo um romance com um professor na universidade, que aqui é o Adam Carson, que ele é um jovem professor de prestígio, ele tem toda aquela coisa... Bom, relacionamentos com alunos são proibidos, ele é um professor muito temido, ele tá ali pra botar medo nos alunos. E eles começam a namorar de mentira por causa de uma amiga da Olive que estava apaixonado por uma pessoa que a Olive saía antes. Ela percebe que a amiga gosta muito dessa pessoa, então ela para de sair com essa pessoa pra amiga começar a namorar com ele. E aí pra amiga achar que tá tudo bem, que ela não tá sofrendo por esse cara, por esse homem, ela beija o Adam no meio do corredor e eles têm que embarcar neste namoro de mentira. É um grande clichê, é aquele clichê de filme de sessão da tarde, que a mocinha precisa muito fingir um namoro e que ela tem um grande problema, e que tem a carreira dela e tem a carreira dele, e aí os dois terminam juntos, e tem um clímax que faz eles se separarem. Todos os livros da Ellie são que eu posso dizer, um grande livro conforto de clichê. Depois da Hipótese do Amor e dela lançar um capítulo extra, que é um tipo spin-off ainda da obra, ainda em 2022, em novembro de 2022, a Ellie lança outro livro, que é A Razão do Amor, outro sucesso do TikTok, que nós encontramos a Bee, Conan Sawyer e o Levi. Os dois são considerados arqui-inimigos, ainda é no ambiente acadêmico.
A Bi é super fã da Marie Curie. Ela fala sobre a história da Marie Curie no livro, ela tem como toda uma perspectiva sobre a vida da Marie Curie, o que ela faria, o que ela não faria, por que essa mulher cresceu tanto dentro do ambiente acadêmico, por que ela foi tão respeitada. E para isso ela cria também um perfil no Twitter que é o que Marie Curie faria. E ela desenvolve várias pessoas com ela nesse perfil, que ela vai dando dicas e o que ela consegue ajudar, principalmente mulheres da área da STEAM, a desenvolver academicamente, se proteger academicamente, porque é um ambiente muito masculino, é uma área muito masculina, principalmente porque a Bi é uma pessoa que está na neuroengenharia. E aí a gente vem um pouquinho da área da autora, da Ellie Hazelwood, que é doutora em neurociência, para uma neuroengenheira. E aqui ela tem um arqui-inimigo, em aspas, grande aspas para o arqui-inimigo, que é a Levi, que é uma pessoa com quem ela tentou trabalhar durante um tempo, mas ela não gosta dele, porque ela acha que os dois se... Ele provocou um desastre na carreira dela, que é o Levi Ward, que inclusive pode ser uma referência a Star Wars, porque, falando um pouquinho mais pra frente, mas agora dou um spoiler, a Ellie Hazelwood tem um conto do livro comemorativo de 40 anos ao Star Wars, O Retorno do Jedi. Então, ela é bem fã de Star Wars, então talvez o sobrenome dele tenha sido uma homenagem à saga. E ela, durante esse livro a gente vê que ela depende um pouco do Levi, que ela tem que firmar uma parceria, por assim dizer, com o Levi para um processo de um projeto de neuroengenharia para a NASA. E aí o Levi tá sempre ali para ajudar ela não entende muito por que ela tá para ajudar, ela também é uma personagem muito resistente a tudo. Mas assim como as outras personagens da Ellie Hazelwood, ela não é uma personagem com dinheiro, ela tem problemas de saúde, ela tem problema para alimentação. Algumas das personagens da Ellie têm problema com alimentação, elas não gostam de se alimentar, elas têm dificuldade de comer, porque a família passava dificuldades financeiras para alimentação. Então, ou ela come muito, ou ela come muito pouco, ou ela se pune por comer. E em A Razão do Amor, nós temos essa briga de cão e gato, que eu posso, o famoso clichê de enemies to love, ou inimigos indo em direção ao amor, que é mais ou menos o que eles estão, é o que desenvolve entre a Bi e o Adam, e o Levi, que desenvolve entre a Bi e o Levi. Inclusive a Bi tem uma irmã gêmea, que a gente não vê, é uma conversa muito rápida, mas enfim, ainda segue todos os clichês de todas as obras possíveis de clichê para adolescentes, para jovens adultos, porque o ambiente é para jovem adulto. A classificação da obra também é um pouquinho adiante, porque ela tem cenas adultas, então mais ou menos. Ela é considerada para 14 anos para cima, então já é uma faixa etariazinha assim que eu não recomendo muito para pessoas com menos de 13. Enfim. Em 2023, nós temos um novo livro da Ellie, que é O Amor Teoricamente, onde nós temos a Elsie Hanway e o Jack Smith, ou Jonathan Smith Turner, que vai ser o principal interesse amoroso da Elsie, e o único também, né? Porque todos esses livros, o personagem principal não tem muitos interesses amorosos além do seu grande personagem armário, porque o detalhe é, as personagens masculinas da Ellie Hazelwood, dos interesses amorosos das personagens principais, todos eles têm 1,90, 2 metros, 2,10, são robustos, fortes, bem musculosos e são descritos como armários, basicamente. Enfim, é uma coisa que a Ellie Hazelwood tem. Não sei se o marido dela é assim, mas os personagens dela são. E aí, falando um pouco do livro,
Elsie é uma física teórica que ela trabalha como professora substituta da universidade, só que ela também tem um segundo emprego, que é ser uma namorada de mentira. Ela tem vários namorados que contratam ela, e aí ela vai se moldando de acordo com as necessidades daquela pessoa que contratou ela. Então, se ela precisa ter alergia a algo, ela vai fazer que tem alergia a algo, porque ela tem uma coisa super adaptativa de tá ali naqueles momentos de acordo com o que ele pediu, o trabalho com que ele encontrou. E aí o que ela chama do Elsie verso, porque ela, enfim, junto com a amiga dela com quem ela divide o quarto, as duas estão nesse programa de... é um aplicativo de namoradas de mentira. E aí ela precisa de um laboratório, ela precisa de crescer numa pesquisa que ela tá fazendo. Ela é uma personagem que não tem tanto dinheiro assim como as outras personagens, elas vivem de uma forma bem básica. A Olive usa lentes de contato vencidas, que é uma coisa que ela deixa muito claro. A Bee tem... ela come muito pouco, a vida dela é muito agitada, então ela tem essa coisa assim de precisar de poucos cuidados. A mesma coisa acontece com a Bee. A Bee também é uma personagem que tem problema com a glicose. Só que ninguém sabe que ela tem problema com a glicose, o aparelho de glicose dela dá problema. De medição da glicose. E aí o Jack, ou o Jonathan, tá ali pra ser esse personagem que é esse contraponto dela, que na visão dela eles são inimigos, mas na visão dele ele tá cuidando dela. E que ele tá super apoiando ela, ele tá sempre apoiando ela, só que ela não vê isso até que ela começa a mudar a visão dele, até que ela precisa fingir que a namorada é mentira dele. E aí, de novo, é todo o clichê, toda essa junção de amorzinho entre os dois. Mas até isso acontecer, são em torno de 400 páginas deles tendo brigas acadêmicas, deles se provocando, deles fingindo e tendo todo esse efeito da saúde dela, da pesquisa deles, o ambiente acadêmico. Ela é física teórica e o Jack, se eu não me engano, é físico experimental. Se eu estiver errada, eu vou persistir no erro, porque agora eu não me recordo. Me perdoem físicos que estão escutando isso. Ele é físico experimental e ela é físico teórica. E aí tem essa coisa do problema acadêmico, questão de laboratórios, enfim, todo o clichêzinho acadêmico de novo. Super romancezinho, super bobinho de ler, super bem básico. E ainda em 2023, em novembro, a Ellie lança Checkmate, que é um outro livro dela sobre jogadores de xadrez. Então aqui nós temos a Mallory Greenleaf e o Nolan Sawyer. Mais uma vez, referências à cultura pop, porque nos outros livros nós encontramos referências a Star Wars, a Game of Thrones e várias outras coisinhas em alta da cultura pop. E o Sawyer é referência a um filme de terror, sobre um personagem de filme de terror. E então tem toda essa questão de referências da cultura pop junto com os livros, em que a gente vai se identificando enquanto leitor, mas também enquanto, acredito eu, que mesmo sendo uma pessoa da área de letras, estar vendo e lendo histórias no ambiente acadêmico ocorre essa identificação. Voltando para o livro, o Checkmate nos apresenta a Mallory, que ela não quer mais jogar xadrez, ela abandona o esporte depois de 4 anos. Ela tá preocupada em manter o emprego de uma oficina mecânica, conseguir cuidar da mãe que tá doente, das irmãs mais novas, então novamente a gente tem um abandono por parte de um dos lados. Pode ser tanto o pai quanto a mãe. Ela encontra a saída dela participando de um torneio beneficente para derrotar o atual campeão, que é o Nolan. E aí gira em torno dessa briga entre os dois são jogadores de xadrez, o campeão, a nova campeã, o sucesso, o prêmio, os dinheiros, o que ela pode alavancar a carreira, o que ela pode conseguir dinheiro para o tratamento da mãe, para ajudar as irmãs. E aí ela tem que controlar tudo isso ao mesmo tempo que ela tá se apaixonando pelo Nolan, e o Nolan tá ali
naquela luta de manter ela dentro do esporte, de manter ela inteira, porque assim como todas as personagens, elas se desmontam muito fácil, elas têm esses porquês e percalços da vida dela em que elas são personagens que precisam de apoio emocional, apoio físico. E então é diferente um pouquinho, por causa que nós não estamos voltados totalmente ao ambiente acadêmico de luta de melhor laboratório, melhor professor. Foi gol aqui nas crianças. Aparentemente elas estão gritando, não sei se o microfone tá pegando. Enfim. Então tem toda essa luta, de novo, entre as duas pessoas, mais um enemy to lover, em que o personagem principal não gosta do mocinho, o mocinho gosta da mocinha, mas ela não sabe, os dois fingem que são inimigos até os dois ficarem juntos. Aí, como a Ellie Hazel não é uma escritora de pouca coisa, em junho de 2024, ela lança um livro chamado Não é Amor, ou Not in Love, que é o título em inglês. A gente tem a vida da Rue Silver e também do querido Ellie Kilgore. A Rue é uma pesquisadora, ela é da área de ciência dos alimentos. O Ellie Kilgore, ele é de uma empresa chamada Harkness. Eles compram uma empresa em que a Rue trabalha, e aí tem essa coisa da pessoa que contratou a Rue ser uma pessoa que ela acredita ser uma pessoa muito boa, só que ela tá se apaixonando por ele, e eles começam a ter um caso secreto, eles começam a ter um romance, e ela tá nessa área da biotecnologia, elas precisam desenvolver a pesquisa, só que a chefe dela não é a pessoa que dá muito crédito ao Eli, o Eli também não gosta da Cline, que é a chefe, e aí fica essa coisa já é um ambiente um pouco mais pra fora do universitário, do acadêmico. A gente tá numa empresa de uma multinacional, em que tem esse grupo de pessoas da Harkness, que são 4 amigos, que compram empresas, modificam elas, fazem alavancar as vendas, e aí eles crescem em cima disso. E a mesma coisa a gente tem a Rue. A Rue é uma pesquisadora que ela acredita muito na pessoa que contratou ela, que foi a pessoa que contratou ela depois da faculdade. E aí fica essa luta sobre o que é certo, o que é errado, em quem eu acredito, quem eu não acredito, e o romance ali no meio. Então, é tudo girando em torno disso. É um dos livros que vai mais depois de Checkmate, eu acho que é um dos livros que vai mais distante, assim, da área do 100% acadêmico, do ambiente universitário, da faculdade, de estar sendo o plano de fundo o tempo todo. Porque aqui a gente tem o escritório e outros ambientes, porque ela viaja um pouco enquanto territórios, porque nós temos várias ambientações. Diferente dos outros livros, que a gente tem simpósios, a faculdade, laboratórios como plano de fundo. E também em 2024, ela lançou um livro que é um compilado de novelas, que são todas do mesmo livro, que é o Detesto Amar Você, que são os livros sobre o mesmo teto, as novelas sobre o mesmo teto, Preso com Você e Abaixo de Zero, que conta histórias de 3 amigas que encontram 3 pessoas de quem elas não gostam. E, claro, em português brasileiro ficou Odeio Te Amar, mas em português de Portugal ficou Detesto Amar Você. E são 3 histórias de amor em um só livro, que são coisas exclusivas que ela tinha escrito, mas que não desenvolveram além de novelas. São coisas curtas. A gente vê a história de 3 amigas que se apaixonam, são 3 amigas que têm área acadêmica, também ainda dentro desse universo. São 3 personagens principais em que a gente vê a mesma fisionomia, o mesmo físico, e as mesmas brigas, inimigos em direção ao amor. E eu acho que um dos livros que é mais diferente que ela lançou, que foi Noiva, ou Bride em inglês. É um livro no universo de fantasia,
sobre vampiros e lobisomens, em que a gente tem a Misery. A Misery é uma vampira. Ela é colocada em troca como troca de paz, uma aliança com lobisomens com os licanos, porque eles se chamam de licanos, não tratam tanto de lobisomens, com Lowe. A Misery Lark, ela é filha do vampiro mais poderoso do Sudeste. Ela nunca foi vista porque ela também era uma familiar, que é um programa que troca crianças vampiras por crianças humanas para manter a paz entre humanos e vampiros. Então ela foi criada no mundo dos humanos. Ela não tem conhecimento nenhum do mundo dela, que são os vampiros. E quando ela volta para o mundo dos vampiros, ela é obrigada a casar com o Lowe Moreland. O Lowe é um lobisomem que lutou pelo poder, porque essa ascensão de quem matou fulano vai subir no poder. E aí ele governa o grupo dos licanos, ele é responsável pelos licanos. Os licanos e humanos não têm tantas rixas quanto os vampiros e os humanos. E a gente fica nessa coisa de novidade dela, desse universo em geral, porque a gente não tá acostumado com... Porque foi um livro que ela lançou em 2024, ainda em 2024, depois de Não é Amor, mas que é um universo novo, é uma exploração do universo de fantasia nova. Os vampiros dela são muito interessantes, principalmente porque eu li esse livro, porque eu tenho muito interesse em vampiros. E eu queria saber como eram os vampiros desse universo, porque eu sou apaixonada em vampiros, e os vampiros aqui são uma coisa muito desenvolvida. Não, os licanos também não é muito desenvolvido, porque o romance e as rixas que ocorrem são mais exploradas. A função do casamento arranjado, como o casamento arranjado flui para o amor, como ela interage também nesse mundo dos lobos, porque a gente, como ela é uma personagem totalmente afastada desse universo em que ela nasceu, a gente realmente não tem nenhum encontro com esse universo dos vampiros. A gente tem relances, mas ainda assim é um livro muito interessante. A Noiva é muito interessante e é o livro de classificação 18. É o livro, assim, crianças não são permitidas. Mas acho que é um dos livros mais interessantes dela ter escrito, porque ela cria um universo novo. A gente tem que desenvolver toda uma questão de conhecimentos, e mesmo que ela não esteja dentro do ambiente acadêmico, a Misery é uma hack, ela trabalha numa multinacional com desenvolvimento de tecnologia, é uma hacker, então a gente tem essa coisa que ela se formou em faculdade, ela tem desenvolvimento de faculdade, mesmo seja uma faculdade que ela fez com documentos falsos. A gente sabe que todo o desenvolvimento dela acadêmico também existe, também tá ali dentro, mesmo que seja mais voltado para a área da computação, tecnologia. Aí, só pra fechar esse livro, eu adoro o jeito que a Amazon vende ele, que é ele se apaixona primeiro, casamento de conveniência, casal destinado a ficar juntos, de inimigos a amantes, criança adorável e Omegaverso. Eu adoro. A ilustração da capa é belíssima, é linda, e a gente soube agora recentemente que vai ter uma continuação, que em inglês não tem ainda título em português, que é Mate, mas que eu acredito que vai ser chamado de Companheiro ou Alma Gêmea. E agora em 2025 a gente teve um lançamento que foi agora em março, que foi No Fundo é Amor, ou Deep End, no inglês. É um livro que eu ainda estou em continuação, eu não finalizei, mas eu recomendo ler. A gente volta novamente para o ambiente universitário, mas para aquele ambiente universitário que a gente vê nos filmes e novelas, séries norte-americanas de esporte universitário. São nadadores tanto do nado ornamental, saltos ornamentais, quanto aqueles nado livre, estilo de nado em raias, que a gente vê o pessoal nas Olimpíadas. Basicamente isso.
E é incrível de ver no início como ela desenvolve isso, porque a gente tá dentro do ambiente universitário, mas a gente tá diferente, só que agora também é aquela coisa de esporte. Puxa um pouco do checkmate, mas não tanto psicológico. E então, esse também não é um livro de classificação livre, ou de classificação ok para crianças. Ele também é um livro de classificação 18 e tem 464 páginas. E a Amazon vende ele como um mergulho de cabeça e seu primeiro romance esportivo universitário. Então ele é bem universitáriozinho, bem assim, alunos. Ele é bem interessante, eu ainda estou lendo, não terminei de ler, mas se eu conseguir terminar de ler, eu tentarei voltar para a rádio para falar sobre ele. Mas, finalizando o episódio, eu gostaria de deixar registrado que eu também tenho as novelas, que é Cruel Winter with You, ou Um Inverno Cruel com Você, que trabalha dois amigos de infância. Uma delas é recém-formada na área de pediatria, eles têm que passar um processo de um amor que foi partido, é um bilionário com uma estudante de medicina. É bem bonitinho, é bem legal, é bem, como eu disse, bem romancezinho da sessão da tarde. Depois nós temos Two Can Play, ou Dois Podem Jogar, que é uma audionovela feita para o Spotify. Infelizmente ela não tem tradução, ela só tem o áudio em inglês. Ela tá disponível para todo mundo escutar. O áudio dela é muito bem feito, a ambientação é muito legal. São duas pessoas que são unidas pelo videogame, os dois são chefes de equipes de esportes, e a gente vê se desenvolver esse amor entre pessoas que são inimigas de novo. Enfim, eu acho que é a produção mais longa assim que ela já fez, porque é pro Spotify, é uma audiosérie, uma novela em formato serial. E depois a gente tem o conto dela, que é de um certo ponto de vista, O Retorno do Jedi, de uma antologia de Star Wars, que é 40 histórias para celebrar os 40 anos de Star Wars, O Retorno do Jedi. Foi um livro que ela e mais autores estão presentes, e foi uma coisa que desenvolveu para Lucasfilms, uma doação de livros infantis para doar. Foi uma coisa bem benevolente, bem vamos ajudar as pessoas. E para terminar, a gente tem um lançamento dela que vem aí, que é Além do Mate, que ainda não lançou, já lançou nos Estados Unidos, mas ainda não veio no Brasil. É o romance, que é um romance problemático de verão, ou Problematic Summer Romance, que ele tá para lançar nos Estados Unidos em 27 de maio de 2025, que é o primeiro romance dela que vai acontecer na Itália. Então, eu estou ansiosa para ler sobre, e é isso, gente. É falar sobre livros que têm a mesma forma, que seguem o mesmo parâmetro, mas que todos eles são muito famosos, principalmente por seguir esse mesmo parâmetro. Eu encontrei essa autora e comecei a ler ela, porque eu vi muitos reels e outras coisas falando sobre os livros no Instagram e Spotify, e aí eu queria saber sobre o que tratavam esses livros. E quando eu comecei a ler, eu encontrei um conforto literário, porque eu conseguia ler eles indo pra faculdade, voltando da faculdade. E eles são fáceis de ler, eles são fáceis de entender o que tá acontecendo, o que vai acontecer. Eles têm uma narrativa muito uniforme, eles estão sempre tratando das mesmas coisas, basicamente. As personagens são muito parecidas, mas ao mesmo tempo que elas são parecidas, elas te interessam. Porque eu acho que esse romancezinho, essa coisazinha bem básica, bem docinho pra te ler e ficar feliz. É uma dopamina livre da literatura.
E é interessante que essa autora tem tantas coisas a escrever, tantos livros e novelas que ela já lançou, e que ela seja uma pessoa tão criativa. É uma das coisas que mais me chama a atenção nesses livros dela, é que ela tem coisas a falar, só que ela tá sempre lançando coisas, ela tá sempre escrevendo. Pelo menos eu falei aqui de cerca de 14 obras dela, mais ou menos, menos, podem me corrigir. E são todas muito bem ambientadas, são bem escritas, mas seguem a mesma forma. Mesmo que sejam universidades, laboratórios, pessoas diferentes. É uma coisa que me chamou a atenção e eu fico curiosa para saber. Não estou dizendo que ela tem um ghostwriter, não estou dizendo que ela dá suas obras para alguém escrever. Estou dizendo que ela tem muitas coisas a dizer, ainda em mesmo formato. E é isso que me interessa um pouco nas obras dela, porque são coisas de fácil entendimento e de fácil leitura. E que acredito eu que sejam coisas que eu encontrava muito em filmes de Sessão da Tarde, como aquelas comédias românticas com a Anne Hathaway, com a Lindsay Lohan, essas coisinhas simples assim, sabe, que a gente lê porque quer se distrair, são coisas para desopilar, coisas para relaxar. Então, recomendo que vocês se interessarem, procurarem sobre ou não. E espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu fico por aqui. E boas leituras! Curiosidades. Recentemente, as políticas de imigração do governo Trump nos Estados Unidos fizeram com que a escritora Ali Hazelwood cancelasse eventos de que participaria na Europa. A autora, que nasceu na Itália e hoje vive nos Estados Unidos, teme não conseguir voltar para o país se fizer viagens internacionais. Por fim, fique com a leitura de O Jardim Selvagem, feita pela nossa petiana Ilma Pereira. O Jardim Selvagem, de Lígia Fagundes Telles. Daniela é assim, como um jardim selvagem, disse o tio Ed, olhando para o teto. Como um jardim selvagem. Tia Pombinha concordou, fazendo uma cara esperta, e foi correndo buscar o maldito licor de cacau feito em casa. Passei a mão na tampa da caixa de marrom glacê que ele trouxera. Era a segunda ou terceira vez que a presenteava com uma caixa igual. Eu já sabia que aquele nome era como o papel dourado, embrulhando simples castanhas açucaradas. Mas e um jardim selvagem? O que era um jardim selvagem? Foi o que lhe perguntei. Ele me olhou com um ar de gigante da montanha, falando com a formiguinha. Jardim selvagem? É um jardim selvagem, menina. Ah, bom, eu disse. E aproveitei a entrada de tia Pombinha para fugir da sala. A tal caixa estava mesmo fechada. Tão cedo não seria aberta. E o licor de cacau era tão ruim que eu já tinha visto uma visita guardá-lo na boca para depois cuspir. Na bacia, fingindo lavar as mãos. Mais tarde, quando eu já enfiava a camisola para dormir, tia Pombinha entrou no meu quarto, sentou-se na cama. A caixa de doces já devia estar enfornada em alguma gaveta. Sovina, Sovina. O Ed casado, imagine! Até parece mentira. O meu querido Ed casado há mais de uma semana. Mas por que não avisou Cristo Rei? Como é que eles ficaram assim sem participar? Que loucura! De certo, não quis dar festa. Mas não seria preciso festa. Eu só gostaria de saber, choramingou fazendo bico. Ainda na noite passada, ele me apareceu no sonho. Apareceu? Perguntei, metendo-me na cama. Os sonhos de tia Pombinha eram todos horríveis. Estava para chegar o dia em que viria anunciar que sonhara com alguma coisa que prestasse. Não me lembro bem como foi. Ele logo sumiu no meio de outras pessoas.
Mas o que me deixou nervosa foi ter sonhado com dentes nesta mesma noite. Você sabe, não é nada bom sonhar com dentes. Tratar deles é pior ainda. Sorriu sem vontade. Ficou toda sentimental quando resolveu me cobrir até o pescoço. Você agora me lembrou o Ed menino. Fui a mãezinha dele quando a nossa morreu. E agora se casa assim, de repente, sem convidar a família, como se tivesse vergonha da gente. Mas não é mesmo esquisito? E essa moça, Cristo Rei? Ninguém sabe quem ela é. Tio Ed deve saber, ora. Acho que ela se impressionou com minha resposta, porque sossegou um pouco. Mas logo desatou a falar de novo com aquela fala aflita de quem vai pegar o trem. Falava assim quando chegava a hora de viajar. Ele parece feliz, sem dúvida, mas ao mesmo tempo me olhou de um jeito. Era como se quisesse me dizer qualquer coisa e não tivesse coragem. Senti isso com tanta força que meu coração até doeu. Quis perguntar: o que foi, Ed? Pode me dizer o que foi? Mas ele só me olhava e não disse nada. Tive a impressão de que estava com medo. Com medo do quê? Não sei, não sei. Mas foi como se eu tivesse vendo Ed menino outra vez. Tinha pavor do escuro, só queria dormir de luz acesa. Papai proibiu essa história de luz e não me deixou mais ir lá fazer companhia. Achava que eu poderia estragá-lo com muito mimo. Mas uma noite não resisti e entrei escondida no quarto. Estava acordado, sentado na cama. Quer que eu fique aqui até você dormir? Perguntei. Pode ir embora, ele disse. Já não me importo mais de ficar no escuro. Então dei-lhe um beijo, como fiz hoje. Ele me abraçou e me olhou do mesmo jeito que me olhou agora, querendo confessar que estava com medo, mas sem coragem de confessar. Disfarcei um bocejo e afastei as cobertas porque já estava transpirando. Quando minha tia anunciava uma história importante, na certa vinha alguma bobagem sem importância nenhuma. De resto, tia Pombinha tinha a mania de ver mistério em tudo. Até no nosso limoeiro, que dava às vezes uns limões adocicados, não passava um dia sem falar nos tais pressentimentos. Mas por que ele tinha de ter medo? Ela franziu a testa. Seus olhinhos redondos ficaram mais redondos ainda. Aí é que está. Quem é que pode saber? Ed sempre foi muito discreto. Não é de se abrir com a gente, ele esconde. Que moça será essa? Lembrei-me então do que ele dissera. Daniela é como um jardim selvagem. Quis perguntar o que era um jardim selvagem, mas tia Pombinha devia entender tanto quanto eu desses jardins. Ela é bonita, tia. Ed disse que é lindíssima, mas não é tão jovem assim. Parece que tem a idade dele, quase 40 anos. E não é bom? Isso de ser meio velha? Balançou a cabeça com ar de quem podia dizer ainda um montão de coisas sobre essa questão de idade, mas preferia não dizer. Hoje de manhã, quando você estava na escola, a cozinheira deles passou por aqui. É a amiga da Conceição. Contou que ela se veste nos melhores costureiros. Só usa perfume francês, toca piano. Quando estiveram na chácara nesse último fim de semana, ela tomou banho nua debaixo da cascata. Nua? Nuinha. Vão morar na chácara. Ele mandou reformar tudo. Diz que a casa ficou uma casa de cinema. E é isso que me preocupa, Ducha. Que fortuna não estarão gastando nessas loucuras? Cristo Rei, que fortuna! Onde é que ele foi encontrar essa moça? Mas ele não é rico? Aí é que está. Ed não é tão rico quanto se pensa. Dei de ombros. Nunca tinha pensado
antes no assunto. Bocejei sem cerimônia. Tia Pombinha estava com ciúme. Havia muito dessas confusões nas famílias. Eu mesma já tinha lido um caso parecido numa revista. Sabia até o nome do complexo. Era um complexo do irmão com irmã. Afundei a cabeça no travesseiro. Se queria tanto conversar, por que não se lembrou de trazer os doces? Para comer tudo escondido, não é? Deixa, tia. Você não tem nada com isso. Ela abriu nos joelhos as mãos ossudas, de unhas onduladas, cortadas rente. Passei a língua na palma das minhas mãos para umedecê-las. Sempre que olhava para as mãos dela, assim secas, como se tivessem lidado com giz, precisava molhar as minhas. Diz que anda sempre com uma luva na mão direita. Não tira nunca a luva dessa mão, nem dentro de casa. Sentei-me na cama. Esse pedaço me interessa. Usa uma luva na mão direita. Diz que tem dúzias de luvas, cada qual de uma cor, combinando com o vestido. E não tira nem dentro de casa. Já amanhece com ela. Diz que teve um acidente com essa mão. Deve ter ficado algum defeito. Mas por que não quer que vejam? Eu é que sei. Como Ed nem tocou nisso, fiquei sem jeito de perguntar essas coisas. Não se perguntam. Casado, imagine. Deve dar um marido exemplar. Desde criança foi muito bonzinho. Você precisava ver. Que pérola de menino. Uma verdadeira pérola. Tia Pombinha ficou falando algum tempo ainda sobre a bondade do irmão. Mas eu só pensava naquela nova tia que tomava banho pelada debaixo da cascata e que não tirava a luva da mão direita. Na manhã de sábado, quando cheguei para o almoço, soube que ela passara em casa. Chutei minha pasta. As coisas que valiam a pena aconteciam sempre quando eu estava na escola. Tia Pombinha gaguejava, o pescoço fino, cheio de manchas avermelhadas. Ficava assim que nem peru, quando tinha uma emoção forte. Ah, você não imagina como é encantadora. Nunca vi uma beleza igual. Que encanto de moça. Tão natural, tão simples e ao mesmo tempo tão elegante, tão bem cuidada. Foi tão carinhosa comigo. Fiquei olhando para as pernas finas da tia Pombinha com as meias murchas cor de cenoura. Bem, então tudo tinha mudado. Quer dizer que a senhora gostou dela? Muito, fiquei mesmo cativada. E trouxe presentes, venha ver, disse puxando-me pelo braço. 3 cortes de seda finíssima para mim e para você uma boneca francesa. Loura, loura. Tenho ódio de boneca. Ducha, você vai gostar dessa, é a coisa mais linda que já se viu. Olha aí, não é linda? Fiquei olhando a boneca dentro da caixa. Usava luvinhas de renda. Ela estava de luva? Estava. Uma luva verde combinando com os sapatos. No começo, a gente estranha a luva só naquela mão. Mas, não é mesmo de se estranhar? Podia fazer uma plástica. Enfim, deve ter motivos. Um amor de moça. A conversa no mês seguinte com a cozinheira de tio Ed me fez esquecer até os zeros sucessivos que tive em matemática. A cozinheira viera indagar se Conceição sabia de um bom emprego. Desde a véspera estava desempregada. Tia Pombinha tinha ido ao mercado. Pudemos falar à vontade enquanto Conceição fazia o almoço. Seu tio é muito bom, coitado. Gosto muito dele. Começou ela enquanto beliscava um bolinho que Conceição tirava da frigideira. Mas não combina com Dona Daniela. Fazer aquilo com o pobre do cachorro, não me conformo. Que cachorro? O Kleber lá da chácara. Um cachorro tão engraçadinho, coitado. Só porque ficou doente, ela achou que estava sofrendo. Tem cabimento fazer isso com um cachorro? Mas o que foi que ela fez? Deu um tiro nele. Um tiro? Bem na cabeça. Encostou o revólver na orelha e pum! Matou assim como se fosse uma brincadeira. Não era para ninguém ver, nem o seu tio, que estava na cidade.
Mas eu vi, com estes olhos que a terra há de comer. Ela pegou o revólver com aquela mão enluvada e atirou no pobrezinho. Morreu ali mesmo, sem um gemido. Perguntei depois, mas por que a senhora fez isso? O bicho é de Deus. Não se faz com um bicho de Deus uma coisa dessas. Ela então respondeu que o Kleber estava sofrendo muito, que a morte para ele era um descanso. Disse isso. A mulher deu uma dentada no bolinho, ficou soprando um pouco porque estava quente como o diabo. Eu mesma não conseguia dar cabo do meu. Disse que a vida tinha que ser. Ah, não lembro. Mas falou em música, que tudo tinha que ser como a música, foi isso. A doença sem remédio era o desafino. O melhor era acabar com o instrumento para não tocar mais desafinado. Até que foi muito educada comigo. Viu que eu estava nervosa e quis explicar tudo direitinho, mas podia ficar me explicando até gastar todo o cuspe que eu não ia entender. O que entendi muito bem foi que o Kleber estava morto. O pobre. Mas ela gostava dele? Acho que sim. Estavam sempre juntos. Quando ele ainda estava bom, ia tão alegrinho tomar banho com ela na cascata. Só faltava falar aquele cachorro. Ela perguntou por que você ia embora? Não, não perguntou nada. Não me tratou mal, justiça seja feita. Sempre foi muito delicada com todos os empregados. Mas não sei, eu me aborreci por demais. Isso de matar o Kleber e montar em pelo como monta, feito índio, e tomar banho sem roupa. Uma noite a mesa do jantar virou inteira. O doutor disse que foi ele que esbarrou no pé da mesa, para não cair. Agarrou a toalha e veio tudo para o chão. Mas ninguém me tira da cabeça que quem virou a mesa foi ela. Por quê? Por que fez isso? Quando fica brava, a gente tem vontade até de entrar num buraco. O olho dela, o azul, muda de cor. Não tira a luva nunca? Capaz! Acho que nem o doutor viu aquela mão. Já amanhece de luvinha. Até na cascata usa luva de borracha. Conceição veio interromper a conversa para mostrar à amiga uma bolsa que tinha comprado. Ficaram as duas cochichando sobre homens. Quando tia Pombinha chegou, a mulher já estava se despedindo, o que foi uma sorte. Não falei com ninguém sobre essa história, mas levei o maior susto do mundo quando 2 meses depois tia Daniela telefonou da chácara para avisar que tio Ed estava muito doente. Tia Pombinha começou a tremer. O pescoço ficou uma mancha só. Deve ser a úlcera que voltou, meu querido Ed. Cristo Rei, será que é mesmo grave? Ducha, depressa, vai buscar o calmante. 15 gotas num copo de água açucarada. Cristo Rei, a úlcera. Contei 50 e carreguei no açúcar para disfarçar o gosto. Antes de levar o copo, despejei ainda mais umas gotas. Assim que acordou, a hora do jantar, desandou nos telefonemas, avisando a velharia da Irmandade que o menino estava doente. E tia Daniela? Perguntei quando ela parou de choramingar. Tem sido delicadíssima. Não sai de perto dele um só minuto. Falei também com o médico. Disse que nunca encontrou criatura tão eficiente. Tem sido uma enfermeira e tanto. É o que me deixa mais descansada, meu querido menino. Quando Conceição veio me anunciar que ele tinha se matado com um tiro, assustei-me a beça. Mas aquele primeiro susto que levara quando me disseram que ele estava doente foi um susto maior ainda. Eu chegava da escola quando Conceição veio correndo ao meu encontro. Seu tio Ed se matou hoje de manhã. Se matou com um tiro. Larguei a pasta. Um tiro no ouvido? Lá, se foi no ouvido, não me contaram mais nada. Dona Pombinha parecia louca. Mal podia falar. Já seguiu com as irmãs para a chácara. Foi um tamanho berreiro. Todas berravam ao mesmo tempo. Um horror. Dessa vez, achei muito bom
que eu estivesse na escola quando chegou a notícia. Conceição enxugou 2 lágrimas na barra do avental enquanto fritava batatas. Peguei uma batata que caíra da frigideira e afundei-a no sal. Estava quase crua. Mas por que ele fez isso, Conceição? Ninguém sabe. Não deixou carta, nada. Ninguém sabe. Vai ver que foi por causa da doença, não é mesmo? Você também não acha que foi por causa da doença? Acho. Concordei enquanto esperava que caísse outra batata da frigideira. Pensava agora em tia Daniela, metida num vestido preto e de luva também preta, como não poderia deixar de ser. Muito obrigada. Curiosidades. O reconhecimento do trabalho de Lígia Fagundes Telles é amplo. Ela venceu 4 vezes o Prêmio Jabuti. Em 1966, com Jardim Selvagem, em 1974, com As Meninas, em 1996, com A Noite Escura e Mais Eu, e em 2001, com Invenção e Memória. Em 2005, ganhou o Prêmio Camões, o mais importante da literatura em língua portuguesa. Ela também foi a 3ª mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras em 1985. Termina aqui a 60ª edição da Rádio Uni. A produção foi feita por Eduarda Severo, Eduarda Mansky, Flávia Robin, Yasmin Trindade e Ilma Pereira. As artes são da Flávia Robin e a direção geral é de Carolina Fernandes. As curiosidades foram gravadas por Flávia Robin. Eu sou Eduarda Mansky e fiz a edição de áudio. Se você gostou desse episódio, confira nossas outras produções no Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube. Até a próxima!